Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 7, João. Capítulo 15, de 7 a 15. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, permaneçam, por favor, com suas Bíblias abertas. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor, nessa noite, ó Deus, venha nos iluminar, de forma, Senhor Deus, que possamos entender a Tua palavra, mas não somente entender, que nós possamos, ó Deus, desejar praticar a mesma em nossas vidas. Que o nosso coração nessa noite, ó Deus, esteja na Tua presença como terra fértil, prontos para, Senhor Deus, receber a Tua palavra, pronto para frutificar, e assim vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, mova os nossos corações para o centro da Sua vontade. Que aqueles pecados, aquelas questões, ó Deus, internas, não resolvidas dentro de nós, o Teu Espírito, ó Deus, conduza a igreja, ó Deus, à obediência, e que nós possamos, ó Deus, sair nessa noite com o nosso coração, ó Deus, cheio de alegria, porque ouvimos a Tua palavra e o Senhor falou conosco. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o escritor Joel Bick, no livro Vivendo para a Glória de Deus, ele faz a seguinte citação, e eu queria tomar a liberdade de fazer aqui nessa noite. Um texto um pouco grande, mas ele diz algo bem interessante acerca da nossa união mística com Cristo. E de fato essa é uma doutrina que nós precisamos estudar mais, conhecer mais, e assim, irmãos, apropriarmos das bênçãos que Deus tem para nós a partir dessa união. Ele diz: a piedade está alicerçada na união mística do crente com Cristo. Portanto, essa união é o ponto de partida. Essa união é possível porque Cristo assumiu a nossa natureza humana, enchendo-a de suas virtudes impecáveis.
A união com Cristo em sua humanidade é histórica, ética e pessoal. Entretanto, não perdemos nossa identidade nele. Não há qualquer pensamento de uma mistura de substâncias humanas entre Cristo e nós. Todavia, Calvino afirmou: não somente Cristo se une a nós em um vínculo indissolúvel de comunhão, mas também, por meio de comunhão maravilhosa, dia a dia, Ele cresce cada vez mais em um corpo conosco, até que se torne completamente um conosco. Essa união é um dos grandes mistérios do Evangelho. Que coisa linda, meus irmãos, esse texto. E de fato, quando nós vamos falar da união mística, um campo teológico chamado união da igreja com Cristo, nós temos que voltar os nossos olhos para esse texto, o texto do Evangelho de João. Alguns dias atrás, irmãos, nós extraímos desse texto, do versículo 1 ao versículo 6, algumas lições. Eu queria, nessa noite, lembrar à igreja quais foram esses pontos. Notem que no versículo 1, o Senhor, Ele diz para nós claramente que Ele é a videira verdadeira, e com isso, Ele propriamente nos diz que Ele, em nós, Ele veio para produzir vida e nutrir, irmãos, a sua igreja. Ele é a videira verdadeira. O texto caminha, e nós vemos também, meus irmãos, a partir do versículo 1 e 2, que o Deus Pai também tem um papel nessa questão da frutificação da igreja. O texto diz que o Pai é o agricultor, e com isso nós extraímos a lição que o papel do Pai é cuidar e limpar a igreja. Ele é o agricultor, Ele cuida da sua vida e da minha vida, para que nós possamos produzir mais frutos para a sua glória. E qual é então o papel da igreja nessa questão? O papel da igreja é permanecer em Cristo. Meus irmãos, e o Senhor Jesus disse que nós somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E de fato, meus amados irmãos, existe uma união mística entre nós e Cristo. E eu queria nessa noite pensar, irmãos, nesse texto, então, as implicações da nossa união com Cristo. Porque de fato isso implica em alguma coisa, isso resulta em alguma coisa, isso deve ser algo aplicável no nosso dia a dia. Nós não podemos viver a vida cristã como se nós não, irmãos, tivéssemos qualquer influência da parte de Deus no nosso viver. Nós não podemos viver assim, como se Deus vivesse distante de nós, e nós vivêssemos essa espiritualidade, mas esse Deus que talvez nós olhemos para Ele tão distante, que não nos influencia em nada. Talvez, irmãos, nós estejamos vivendo algo nesse sentido, mas o texto é claro em nos mostrar que a partir dessa união e dele ser a videira verdadeira em nós usamos, isso implica em alguns benefícios para a igreja do Senhor Jesus. Isso implica em benefícios para o crente individualmente. Ou seja, meus irmãos, Ele sabe o que está fazendo em nós. A partir do momento que nós fomos regenerados, houve um ponto de partida. O velho homem morreu, e a partir desse momento nós agora devemos sim, irmãos, obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve mudar os nossos corações, as nossas atitudes. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós erramos, mas a graça de Deus vem sobre nós, e nós, irmãos, novamente somos colocados a uma vida que agrada a Deus. O pecado deve ser em nós um escorregão, mas não algo, irmãos, constantemente que nós praticamos. Eu queria então nesse texto mostrar para os irmãos então quais são as implicações dessa união com Cristo, ou os benefícios. Em primeiro lugar, por favor, observem, por favor, o versículo 7, o texto diz claramente para nós, isso vai redundar, irmãos, em uma vida de oração profícua. Uma vez que Cristo é a videira verdadeira e eu sou ramo, nós somos os ramos,
dessa videira, isso vai implicar em vida de oração profícua, frutífera. E o texto diz, versículo 7, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que ele diz? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Notem, irmãos, que nós temos aqui duas necessidades. A primeira necessidade é a necessidade de permanência. E esse termo está, irmãos, escrito aqui no original, num tempo verbal que e fala de um acontecimento lá atrás, no passado, que tem uma influência hoje nas nossas vidas. É como um exemplo, Cristo morreu por nós lá atrás, mas essa morte de Cristo, ela influencia as nossas vidas num processo de santificação até agora, até aquele dia. Nós não podemos pensar numa relação entre Cristo e a igreja, onde a igreja não sofre nenhuma influência de Cristo. Constantemente nós somos influenciados por Ele. Essa palavra no original, permanecer também, meus irmãos, significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe em nossa vida e por meio dela, a fim de produzir frutos. Uma vez que nós permanecemos em Cristo, nós temos comunhão com Ele, e isso vai redundar em frutos. Mas não somente permanecer, o texto também fala que nós temos, para termos essa vida profícua de oração, orações extraordinárias, respostas de orações, é necessário algo também. Ele diz, irmãos, aí no texto, e as minhas palavras permanecerem em nós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Meus irmãos, o que Jesus está nos mostrando aqui é o seguinte: que nós devemos ter em alta consideração as Escrituras Sagradas. Nós devemos conhecer as Escrituras. Nós não podemos voltar a nossa vida para aquela espiritualidade que diz assim: eu oro muito, mas leio pouco a palavra. De fato, o crente, quando ele é piedoso, ele vai ler muito a palavra, ele vai orar muito. Não podemos colocar, irmãos, um avião como se tivesse uma asa. Esse avião espiritual tem duas asas: oração e a palavra de Deus. Para alçarmos voo, as duas são necessárias. E nessa questão, meus amados irmãos, lá em João capítulo 14, versículo 14, o Senhor já nos havia dito, versículo 13 e 14, do capítulo 14: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedir em o nome de Cristo é pedir segundo a vontade dele. É como se ele estivesse fazendo aquela própria oração para a glória de Deus. Nós não devemos pedir qualquer coisa ao Senhor. A igreja hoje, ela busca, de forma, a igreja mundial, a igreja brasileira, coisas que aos olhos de Deus não tem nenhum valor. Para, irmãos, termos essa vida profícua de oração, nós precisamos orar segundo as Escrituras Sagradas. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, tem um versículo muito interessante, porque o autor diz para nós que aquele que desvia os seus ouvidos da lei do Senhor, até mesmo a sua oração é abominável. É nesse sentido. Uma pessoa que não valoriza as Escrituras Sagradas, essa pessoa não obterá nenhuma resposta da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ela vive em desobediência ao Senhor. Ela não ama a lei do Senhor, ela não tem prazer na lei do Senhor, e se ela não tem prazer na lei do Senhor, o Senhor não ouve a sua prece. Provérbios 28, 9. Meus irmãos, se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, aí ele dá uma promessa: pedireis o que quiseres, e vos será feito. A promessa da oração respondida está reservada somente para aqueles que permanecem na videira verdadeira.
E uma vez que nós permanecemos na videira verdadeira, nós somos servos do Senhor, discípulos do Senhor. Nós vamos pedir coisas que se agradam a Ele, para a glória dele. Queridos, nós temos isso, irmãos. O cristão, ele não pode viver sem respostas de oração. Ele tem que ter respostas da parte de Deus. Ele vive num relacionamento muito íntimo com a videira e ele tem que ter essas respostas na sua vida diária, na sua vida cristã, na sua corrida cristã. Isso é fato. Isso demonstra a nossa comunhão com Ele. Aquele crente que nunca teve ou obteve nada da parte de Deus, numa resposta de oração, é um problema. O Pai tem prazer em responder às nossas orações. Salmo 37, versículo 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, o cristão, ele é fortalecido por respostas de oração. E uma vez que eu estou unido a Cristo, isso implica numa vida de oração próspera, respostas extraordinárias da parte de Deus na nossa caminhada, sinal da parte de Deus, que Deus ouviu as nossas orações, que Deus atendeu o nosso pedido. Nós precisamos evidenciar isso, irmãos, na nossa casa. Os nossos filhos precisam ver isso. Nós precisamos orar por eles e eles precisam experimentar essa questão de respostas da oração nossa. Essa é a primeira, irmãos, primícia. A segunda que nós temos no texto, a partir do versículo 8, da implicação de nós estarmos unidos a Cristo, é uma vida cheia de frutos. Versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Na frutificação dos discípulos, o Pai é o que aí no texto? Glorificado. Tem que ter frutos. Aquela pessoa que não converteu, ela não frutifica. É necessário frutificarmos, irmãos. É necessário. A pessoa que não converteu, ela não demonstrará fruto. Pode demonstrar algumas coisas superficiais, mas o convertido, o homem que foi regenerado por Deus, a mulher que foi regenerada por Deus, deve sim demonstrar isso, transformação. E Jesus deixa claro para nós aí que os discípulos do Senhor glorificariam o Pai quando, irmãos, demonstrarem frutos. A vida piedosa não é um fim em si mesmo. A vida piedosa deve gerar frutos. Para quê, pastor? Para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. O texto também, irmãos, traz a seguinte verdade para nós: que na visibilidade dos frutos, o discípulo é autenticado. Jesus diz: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós vivemos uma época onde muitas pessoas que dizem ser crentes fazem um tanto de coisa, mas elas dizem ser crentes. Existe, irmãos, no ar uma grande mistura, um pluralismo. O crente regenerado, ele glorifica o Pai e ele frutifica. Charles Haddon Spurgeon diz que a santificação é o lado visível da salvação. O pessoal fala: eu sou salvo, mas a gente não vê nada nela. A parte visível é a salvação, mas a parte visível é a santificação, os frutos. Pelos frutos nós conhecemos aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão ligados ao Senhor Jesus. E quais são, irmãos, a natureza desses frutos? Em primeiro lugar, um caráter semelhante ao de Cristo, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Que fruto é esse?
caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Gálatas 5, 22. O Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando em cada um de nós para que nós tenhamos o caráter semelhante de Cristo. Cristo é o nosso modelo e nós, irmãos, devemos ser parecidos com Ele. Ainda que imperfeitos, nós devemos evidenciar isso na nossa comunidade. Mas não fala somente de caráter, fruto aqui fala de vida de adoração. Aquela pessoa que fala assim: olha, eu gosto de muita coisa, mas não gosto de adoração, não gosto de adorar o Senhor. Aí essa visão, essa filosofia vai cair lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Que a pessoa convertida, ela, irmãos, adota um estilo de vida agora diferente, um vida de adoração, sacrifícios ao Senhor de adoração. Nós temos prazer em adorar ao Senhor na igreja, fora da igreja, indo para o trabalho, com uma vida de adoração. Nós adoramos o Senhor, nós servimos ao Senhor e nós queremos isso na nossa vida. O fruto fala disso também, mas não somente isso. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o fruto fala de uma vida cheia de boas obras. Paulo diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Boas obras não salvam, irmãos. Como algumas religiões propagam e falam por aí. As pessoas fazem boas obras para granjear a salvação. Não é nisso que Paulo está falando. Paulo está falando que uma vez que a pessoa foi salva por Cristo, essa pessoa agora deve evidenciar boas obras, mudança, transformação. As pessoas, ao olharem para ela, verão que essa pessoa é uma pessoa diferente, pessoa transformada por Deus, coração novo, coração sensível. E lá em João capítulo 4, versículo 6, Jesus diz que fruto envolve levar outras pessoas a Cristo Jesus. Aquele crente que não se preocupa com o vizinho, que não se preocupa com o irmão, que não fala de Jesus para ninguém, esse crente ele não está frutificando, ele precisa frutificar. E Jesus diz lá o seguinte: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Entesoura o seu fruto para a vida eterna. Fala de nós levarmos vidas preciosas ao Evangelho de Jesus. As pessoas precisam conhecer. Eu sou um grande crente, um cristão maravilhoso, mas não gosto de evangelizar. Então, se você não gosta de evangelizar, você tem problema de fabricação. Você precisa ser transformado por Deus. Porque uma vez que eu estou unido a Cristo, Cristo está trabalhando no meu coração, promovendo o reino de Deus em minha vida, eu vou evangelizar. Eu vou falar do amor de Deus. Eu vou compartilhar algo bom aos meus irmãos, algo bom aos meus vizinhos. E não tem algo melhor do que Cristo Jesus, irmãos. Nós precisamos falar do amor de Deus a essas pessoas. E todos nós recebemos da parte de Cristo, irmãos, e do seu Espírito, liberdade para fazer isso. No mínimo nós temos o conhecimento do Evangelho. O que é o Evangelho? A gente pode levar. Cristo morreu na cruz para nos perdoar. Cristo morreu na cruz para nos redimir. A gente pode fazer isso. E o Evangelho pode ser, irmãos, pregado por nós. Então, uma vida de união com Cristo implica também uma vida cheia de frutos. Temos que frutificar. Eu queria que nessa noite você pensasse assim: se sua vida na igreja hoje é da mesma forma antes de você se converter, de você conhecer a igreja, pode ficar com medo da eternidade. Está errado, não é assim que a Bíblia fala. Tem que mudar. Quem eu era antes de Cristo não pode ser agora. Eu tenho que ser mudado. Eu tenho que ser transformado por Deus para o louvor da sua vida. Uma nova pessoa,
com novos hábitos. Nova criatura, uma pessoa transformada por Deus. Temos que entender isso. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, esse texto trabalha para nós também que aquelas pessoas que são unidas à videira verdadeira. Em terceiro lugar, a outra implicação aqui é vida espiritual que transborda no cotidiano. E aqui eu defino mais claramente para os irmãos o que é essa vida cristã na prática, no dia a dia. Uma vez que Cristo nos ama, o que isso implica agora na prática? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós nos tornamos uma pessoa mais amorosa. O versículo de número 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Notem, o Pai me amou e eu também vos amei. Aqui não é um texto somente para os discípulos, os apóstolos naquele momento, mas para toda a igreja. Ele nos ama. E aí ele continua dizendo: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É lógico. Uma pessoa que foi transformada por Cristo Jesus, essa pessoa agora é uma pessoa cheia do amor de Deus. Tornamos uma pessoa mais amorosa, meus irmãos, nesse mundo. Sabe por quê? Porque nós experimentamos o amor ágape, o amor incondicional, o amor do texto lá de João capítulo 13, que o Deus da glória se despe e lá nos pés de seus discípulos e ensina aqueles discípulos. O texto diz que ele amou até o fim aqueles discípulos. É esse tipo de amor, um amor sacrificial que ele colocou em nossos corações. Nós não podemos, irmãos, pensar em outro tipo de amor. A igreja, ela foi chamada por Deus para viver esse amor. E nós não tínhamos esse amor, agora nós temos, da parte do Senhor. Amor horizontal, mas amor vertical também, meus irmãos. Nós falamos que amamos muito Deus na igreja, mas lá fora a gente não ama a esposa, lá fora a gente não ama os filhos, lá fora a gente não ama os nossos irmãos. É um amor que é evidenciado na prática, que transborda no cotidiano. O Senhor vai falar isso lá no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Tem hora que mesmo que eu não queira amar, eu sou obrigado a amar, porque eu estou ligado à videira. E a videira está nutrindo a minha alma, quebrando o ódio, quebrando o pecado. E aí eu sou uma pessoa amorosa. Não, irmãos, porque naturalmente eu nasci assim, não. Mas porque o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando no meu coração, no seu coração, para nós sermos uma pessoa mais amorosa. Porque tem hora que a gente é bruto. Tem hora que a gente chega em casa e dá vontade de chutar o cachorro, para quem tem cachorro, com tanta raiva. E aí de repente o Espírito de Deus começa a mostrar para nós: rapaz, você está fazendo tudo errado. E nós somos transformados por Deus. Uma vida espiritual que transborda no cotidiano, e nós desfrutamos também de um viver alegre, transbordante. Vejam o versículo 11. As pessoas falam assim: eu não quero ser cristão, eu não quero ser crente, porque crente é uma vida, não tem muita graça ser crente. Veja o versículo aí, por favor, vamos ler juntos. Versículo 11. Vamos lá? Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja parcial, incompleto. É isso que diz o texto? Completo. Meus amados irmãos, aqueles que estão unidos a Cristo Jesus desfrutam de um viver alegre, transbordante. A vida cristã não é uma vida insossa, uma vida sem graça, uma vida sem sal, uma vida sem entusiasmo, uma vida de tristeza. Não é essa vida cristã que Deus quis para nós.
é uma vida, irmãos, transbordante. E constantemente o Senhor vai falar de alegria. Os irmãos podem ver João capítulo 10, versículo 10. Observe João capítulo 10, versículo 10. Se tem condição de uma pessoa conhecer a Cristo e viver novamente uma vida sem entusiasmo, sem alegria, uma vida depressiva, uma vida sem graça, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Apesar das lutas, apesar do sofrimento. Veja também João, irmãos, diz no Salmo 23, versículo 5, vida cristã transbordante. Veja o Salmo 16, versículo 11, vida de relacionamento transbordante com Deus. Veja o Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele diz? Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Impossível falar de um cristianismo, de um relacionamento com Cristo vívido, irmãos, sem pensarmos numa vida transbordante de alegria. Aqueles que estão na igreja, mas não têm alegria no Senhor, não têm prazer de vir à igreja, estão com algum bloqueio em seu coração. Porque a vida cristã é uma vida extremamente de progresso. Eu peço aos irmãos para lerem Atos, o livro de Atos. Vejam se Atos fala de uma igreja que vivia esse cristianismo insosso. Por favor, vocês não verão isso. Vocês verão cristãos alegres apesar da perseguição. Vocês verão cristãos orando, cristãos vivos para a glória de Deus. Nós não veremos, irmãos, pessoas lá desencorajadas. Nós veremos pessoas encorajadas para viver na presença do Senhor. Dr. Martin Lloyd Jones diz que a vida cristã é vida de progresso, sempre ir para frente. Há sempre novas coisas para desfrutar a glória do Senhor. Se nós não estamos desfrutando, o problema não está no Deus de Israel, o problema está em queixa do seu pecado, não da igreja, não queixa da liderança da igreja, não queixa de nada, queixa dos seus pecados. É essa queixa que está lá em Joel. Meus irmãos, mas essa vida também espiritual que transborda no cotidiano fala de amizade que busca obedecer. Versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Tem muita gente dizendo que é amigo de Jesus aí, que ama Jesus, que conheceu Jesus, mas não obedece nada, emboca na obediência. Se você não é leal a Jesus, se você ama mais o pecado que a Jesus, você não tem união com Ele. Você não converteu. Sabe por quê? Porque o pecado é a coisa que mais causa tristeza no coração de Deus. Quando nós pecamos, Ele fica triste com nós. E nós temos que ser leais, irmãos, a Ele. Por várias vezes Ele chama os discípulos: vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Essa vida espiritual também, irmãos, que transforma no cotidiano, fala de conhecimento abundante da vontade de Deus. Versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, notem, vos tenho a conhecer. Tudo que viu de Deus Pai, Ele revelou aos seus discípulos. Meus irmãos, o que nós temos nas Escrituras Sagradas nos dá base para termos uma vida de obediência, uma vida transbordante, mas também uma vida de conhecimento abundante da vontade de Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, nós podemos Deus para as nossas vidas. O que Deus quer para você, isso aí precisa procurar no horóscopo. Você não precisa ir lá, talvez, ver qual foi a última lá invenção da mãe de Ná. Não precisa. Está na Bíblia. Como será o futuro do homem? Está aqui. As Escrituras têm um peso de glória na nossa caminhada, e nós precisamos obedecer. E o propósito de Cristo nesse sentido, irmãos, é que seus discípulos conhecessem a Deus e a toda a sua vontade.
Eu queria encerrar esse texto trazendo a cada um de nós, irmãos, a seguinte implicação: a nossa caminhada à eternidade não pode ser uma aposta ou uma aventura. Vou apostar que vai dar certo. Não, você tem que estar certo que é isso mesmo. Você deve estar certo de que conheceu Cristo, de que ama Cristo, de que obedece a Cristo, de que tem esse relacionamento com Cristo. Pense nisso nessa noite. E eu queria então encerrar, meus amados irmãos, trazendo 3 aplicações desse texto, acerca desses benefícios da união com Cristo. Oração contínua e respostas maravilhosas. Eu queria perguntar a você nessa noite: você está orando com frequência e Deus está respondendo suas orações? Pastor, tem muito tempo que eu não tenho nada da parte de Deus. Então você está vivendo com a vida contrária à palavra de Deus. Vejam Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Todas as vezes que nós orarmos contra a nossa ansiedade, buscando a oração antídoto contra a nossa ansiedade, Ele promete algo para nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ali fala de respostas imediatas. A outra aplicação, irmãos, que nós precisamos entender dessa questão aí da união com Cristo: vida cheia de frutos espirituais. Você está crescendo na graça? Você é uma pessoa melhor? Se a sua vida não está progredindo espiritualmente, é porque você não tem vida. Essa é a frase de Thomas Watson. Eu encerro perguntando a você: você é um cristão entusiasmado, alegre? Você tem prazer em ler a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus? Você vem à igreja com alegria, ou quando tem culto de quarta-feira você fica: meu Deus, vai ter novela hoje, aquele capítulo da novela que eu não vou poder perder? E a gente inventa tanto disso. Irmãos, nós precisamos entender, uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos que obedecer, e isso implica numa vida de obediência. E eu finalizo perguntando a você: você é uma pessoa alegre? Cristão alegre, espiritualmente falando, ainda que na sua casa a luta esteja muito grande, ainda que você esteja passando por sofrimento, e tem esperança em Deus, pense nisso nessa noite, em nome de Jesus. Esse texto é muito profundo, irmãos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós os ramos. E os ramos, por causa dessa união mística com Ele, união inseparável, união eterna. Olha que coisa maravilhosa. Se você experimentou a salvação, você nunca perderá a mesma. Mas uma coisa Deus espera de cada um de nós: obediência. Que nós o obedeçamos nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido você a fechar seus olhos.